Vocês conseguem ver minha tela aí? Tá claro para vocês? Sim, para você. Então, pessoal, aí, no crescente da obra, né, desde lá que nós começamos lá nas atividades preliminares, né, que começa da obra, passamos pela fundação, estrutura, alvenaria, gesso acartonado, impermeabilização. Então, agora na sequência, nós vamos fazer agora a parte de argamassas internas. Essa sequência que a gente está passando para vocês, mais ou menos é a sequência de execução de obra também. Então, a gente começa as, os revestimentos, né? A partir do momento que você faz as proteções mecânicas da impermeabilização, e todos os embutidos na alvenaria, igual nós mostramos para vocês na parte de alvenaria. Então, esse vai ser o assunto nosso hoje, é revestimentos e argamassas internas. A parte técnica da execução, né? Argamassas, fabricação, a gente estudou lá em tecnologia dos materiais. Aí, só lembrando para vocês, né, que quando nós formos fazer a prova 2, nós fizemos a prova 1 até estruturas. Então, de alvenaria em diante, mais o seminário aí que vocês vão fazer, apresentar, steel frame, bubble deck e wood frame, vai fazer parte da nossa avaliação A2. Revestimentos em paredes internas é o assunto de hoje aí, tá? Professor, Sim. eu queria fazer uma pergunta para o senhor. A apresentação do grupo de concreto, dos materiais, ela não está marcada, né? Apresentação. Isso. Peraí, só um minutinho. Ela estava marcada assim, eu não sei porque que eu não anotei ela aqui. Mas a gente marcou que é a parede de concreto, né? Isso. Ela está marcada sim, mas eu devo ter esquecido de passar para cá. 18, então. 18 de. Vai ser na sequência, né? 18, então aqui é 25/6. Certo? Ah, tudo certo. Só porque eu achei que não tivesse marcado, mas tranquilo então. Parede de concreto. Então fica definido dessa aqui uma semana na sequência, tá? Fechou. Valeu, professor. Joia. Bom, pessoal, à medida que for surgindo dúvidas aí, né, sempre é bom abrir o microfone aí e interagir com a gente aí, tá? Para mim, até me ajuda quando tem interação. Então, o que é uma argamassa, tá? Então, a argamassa, na verdade, na sua constituição, ela é um aglomerante. No nosso caso, o aglomerante que a gente usa, cimento Portland ou a cal, ou os dois juntos, né? O aglomerante é o responsável por fazer a ligação entre os materiais. Agregado miúdo, a areia, né? Normalmente areia fina, a gente faz reboco de areia média para areia fina. E água para a mistura de amassamento e alguns aditivos. Aí vários aditivos, né? Incorporador de ar. Incorporador de ar, por exemplo, ele é para dar volume na argamassa. Melhora o consumo e melhora a trabalhabilidade da argamassa. Retentores de água, para manter a água dentro da argamassa, para que a argamassa você consiga trabalhar até chegar no acabamento. E alguns outros, pode pôr impermeabilizante, assim, tem uma infinidade aí de aditivos, tá? A NBR 13281 de 2005, o texto, né, sobre a argamassa, ela fala que é mistura homogênea de agregados miúdos, aglomerantes inorgânicos e água, podendo conter ou não aditivos, com propriedades de aderência e endurecimento, podendo ser dosada em obras ou instalações próprias, argamassa industrializada. Então, aí a gente já, no texto da norma, a gente já vê algumas propriedades delas, né? Que é a aderência e o endurecimento. A aderência
tanto no estado fresco, né, para poder aderir na parede, para poder fazer o trabalho na argamassa, e a aderência também, depois dela estar aplicada, endurecida, ela tem que permanecer aderida no substrato, né? E tem uma divisão de argamassas dosada em obra, argamassa feita na própria obra, ou uma argamassa industrializada, onde ela vem pronta ou semi-pronta, você só faz a aplicação na obra. Então, aglomerante. Cimento, por exemplo, né, que é o que as argamassas, a base que a gente tem praticamente é a base de cimento, mas poderia ser a cal também. A gente tem aí o agregado miúdo como areia fina, né, para a gente poder fazer o volume da argamassa, e água para as misturas e algum aditivo. Então, esses são os componentes que a gente tem para a argamassa. Mas com relação aos componentes da argamassa, a gente falou bastante isso lá em tecnologias dos materiais e materiais de construção. Então a gente não entra no detalhe aqui, hein? A gente vai falar muito mais na aplicação do que o detalhe, propriedade de cada separadamente, né? Nós não vamos falar nada separado aqui, nós vamos falar de maneira agrupada, né? Um sistema de argamassa. O que a gente precisa para uma argamassa? Qual que é os requisitos de desempenho para a argamassa para que a gente tenha certeza que a gente terá uma obra de qualidade e durável, né? Então, trabalhabilidade, que é a condição do operário poder fazer a execução, né? Desde a hora que chapa a massa, aplica a massa no substrato, na parede, né? Até o ponto de acabamento. Então, ela tem que ter essa trabalhabilidade. Você não pode aplicar argamassa e ela escorrer na parede, você não pode aplicar argamassa e ela endurecer rapidamente. Então, a trabalhabilidade tem a ver com a parte toda, desde o início da mistura até a parte de acabamento. Durabilidade, que é, obviamente, depois de aplicado, a gente não faz obra e revestimentos para durar um ano. A gente faz para durar aí 50, 60 anos, 100 anos, obviamente com manutenção, né? Então, durabilidade, e a durabilidade está muito ligada aí na composição da sua argamassa, né? Os componentes, os insumos da sua argamassa, e na aplicação, a aplicação correta da argamassa também tem muito a ver com a durabilidade. Baixa permeabilidade, porque a argamassa ela não é para ser um impermeabilizante da parede, mas ela também não pode absorver, por exemplo, a umidade que está no ar. Ela tem que ter baixa permeabilidade, né? Ela não tem que a água ou o vapor passando nela, né, tem que ter uma certa dificuldade, apesar dela não ser específica para a impermeabilização, não é isso que nós estamos falando. De impermeabilização nós falamos na aula passada. Ela tem que ter baixa permeabilidade justamente para a água não ter facilidade de percolar dentro dela e chegar no substrato. Ela tem que ter pequena variação volumétrica na secagem, porque a argamassa, principalmente com base cimentícia, a reação química do cimento é por hidratação, existe um efeito de retração na secagem, né? Então, todo material, basicamente, que tem água, quando seca aquela água, tem uma tendência de haver uma retração. E essa variação volumétrica na secagem tem que ser pequena para que não haja fissuração, né? Se o aquecimento do cimento for muito rico em cimento, por exemplo, argamassa, e você não hidratar ela o suficiente, aí a argamassa vai gerar calor internamente na secagem, na cura do cimento, e aí vai acabar fissurando. Então, essa variação volumétrica ela tem que ser bem pequena. Resistência ao impacto e ao desgaste, né? Você não pode ter uma argamassa onde você passa, depois de pronta, né, curada, passa a mão nela e ela fica esfareando, né, na nossa linguagem de obra aí. Ela é material friável, né? Então, você usa a argamassa, ela tem que ter uma resistência ao impacto e ao desgaste, né? E aderência, aí quando a gente fala aderência, a gente tem que falar em dois aspectos.
ela fresca na sua aplicação, ela tem que ter aderência na parede, né, com a energia do impacto de aplicação dela na parede, seja ela manual ou uma argamassa projetada, ela tem que aderir. Essa é a primeira aderência. E essa aderência tem que ser suficiente para ir resistir ao trabalho do operário dando acabamento, né? Ela não pode, do momento que está dando acabamento, fazendo a trabalhabilidade dela, trabalhando na argamassa, ela não pode soltar da parede, né? Esse aspecto, ela tem que resistir a esse esforço mecânico de acabamento. E depois de cura, de pronta, curada, né? Ela tem que também estar aderida no substrato. E essa aderência no substrato, ela é uma aderência mecânica, né? Não é uma aderência química. Então, a argamassa, ela entra no poro do substrato, ela fica agarrada, né? É uma aderência mecânica ali, né? Você não consegue aplicar uma argamassa num vidro, não tem poros, né? Vai escorrer. Então, a gente aplica argamassa nas alvenarias, uma placa cimentícia, num gesso acartonado, é possível. Então, essa questão da aderência tem a ver com isso que a gente colocou agora. Continuando aí com os requisitos de desempenho da argamassa, ela depende de alguns fatores aí, que a gente vai colocar e tentar iluminar a cabeça de vocês. Características dos aglomerantes, né? Ou seja, do cimento. Então, depende do cimento, né? Uma argamassa, por exemplo, com cimento Ari, que é o cimento CP5 de alta resistência inicial, é uma argamassa que na cura dela é muito acelerada, então gera muito calor, ganha muita resistência, mas também vai fissurar demais, né? Uma argamassa com cimento de alto forno, por exemplo, já tem uma cura mais lenta, vai aderir, vai dar uma cura melhor, vai fissurar menos. A cal, por exemplo, né? A cal é um material que dá muita trabalhabilidade na argamassa, é um aglomerante a cal, né? Porém, ela deixa a argamassa com baixa resistência. O cimento é o contrário. Quanto mais cimento, mais rígida vai ser sua argamassa e mais resistente, né? A gente tem que achar o meio termo. Uma argamassa muito rígida não é interessante para a gente, e uma argamassa muito flexível a ponto de ser porosa demais e sofrer ataques do meio ambiente também não é interessante. Então, as argamassas industrializadas hoje têm aditivos para ajudar com que o cimento, você não tenha só o cimento atuando como aglomerante, né? Essa é uma característica aí dos aglomerantes. Com relação aos agregados miúdos, então, que depende disso? Qualidade do agregado miúdo, por exemplo, materiais argilosos que vêm na areia, né? Então, muita argila na areia prejudica a qualidade, a durabilidade da argamassa, que a argila normalmente vem com matéria orgânica, pode atrapalhar a nossa argamassa. A forma do grão, né, da areia também, né? Se for um grão pontiagudo, você vai ter dificuldade de dar acabamento. Se for um grão mais arredondado, o acabamento é melhor. O agregado muito grosso, o acabamento pior. O agregado mais fino, o acabamento é melhor. Então, agregados também tem influência direta no desempenho da nossa argamassa. O traço, né, que é a composição dessa mistura, né, a quantidade de cimento, areia, água, aditivo, cimento e cal, só cal. Esse traço também influencia, obviamente, na argamassa, né? Traços mais ricos em cimento, argamassas mais rígidas. Traços mais ricos em cal, argamassas mais flexíveis, né? Quantidade da água do amassamento, da mistura, né? Essa quantidade da água da mistura tem muita influência até na aplicação. Pouca água, aquela argamassa tem pouca trabalhabilidade, muita água, às vezes você não consegue aplicar essa argamassa, porque ela vai ficar muito mole, né? Então não tem aderência no substrato.
O método de mistura dos componentes também influencia. Fazer uma mistura de uma argamassa na mão, comparada com uma argamassa misturada, por exemplo, numa betoneira, a energia de uma betoneira é muito maior do que a energia dessa mistura na mão. Então, a qualidade da argamassa misturada numa betoneira é melhor. E nós temos outros equipamentos que melhoram essa condição de mistura. As argamassas projetadas, tem misturadores que são com eixo horizontal e você já faz a projeção da aplicação. Então, existe uma série de equipamentos que ajudam na mistura da argamassa, tem mais energia, aquela argamassa fica mais homogênea, tem mais qualidade. Tranquilo até aqui, pessoal? Tá conseguindo acompanhar? Acho que é tranquilo, né? Tranquilo, tranquilo. Então, vamos lá. Uma argamassa de boa qualidade, né? Então, assim, todos os grãos do agregado devem ser perfeitamente desenvolvidos na pasta. Ou seja, eu tenho que ter uma mistura onde eu não enxergue ali pelotas, por exemplo, de areia, né? Então, eu tenho que enxergar uma mistura bastante homogênea, a ponto de não aparecer os agregados, está todo misturado. Como você transformar vários materiais em um único material, não tem diferença, tem que ter homogeneidade, né? Boa aderência entre as pastas e o agregado, ou seja, a quantidade de pasta de cimento tem que ser o suficiente. A pasta de cimento é a água mais o cimento, gera pasta, né? E quando você põe a areia, vira argamassa. Essa pasta de cimento tem que ter quantidade suficiente para dar trabalhabilidade e fazer o envolvimento em todos os grãos, né, em todos os agregados. Todos os vazios devem ser cheios da pasta, né? A pasta, na mistura, ela gera vazios, e aí pode ter, quando você mistura com pouca energia, você pode não ter uma mistura homogênea. Então, esses vazios têm que ser preenchidos e você consegue fazer esse preenchimento desses vazios com energia na mistura, né? Então, isso são coisas que, por exemplo, na obra que a gente está acompanhando, a gente tem que ter os equipamentos adequados e a gente tem que observar esses itens para que a gente tenha uma boa argamassa. Então, é muito comum a gente, nas obras, abandonar esse serviço de argamassa e deixar lá por conta do pedreiro, sei lá, de quem que está tomando conta, e não ter cuidado suficiente para que você tenha uma argamassa bem feita. A argamassa, depois a obra acabada, você não vai enxergar a argamassa, você vai enxergar a pintura, você vai enxergar uma cerâmica, mas ela faz parte do sistema e ela tem que ter boa qualidade para você não ter prejuízo no seu acabamento, né? No acabamento final. Então, tem alguns itens, né, para a gente poder verificar no tocante à qualidade da argamassa. Classificação das argamassas. Então, até agora, a gente falou alguma coisa de requisitos de desempenho da argamassa. As argamassas, existem alguns tipos de classificação, dependendo do foco que a gente quer dar para a argamassa. A gente pode fazer uma classificação, por exemplo, segundo ao seu emprego, né? Você usa aquela argamassa para o quê? Né? Nas obras nossas convencionais, né, obras comuns, a gente tem argamassa de assentamento de alvenaria, argamassa de revestimento de parede, e aí a gente divide essa argamassa de assentamento de parede no chapisco, que é uma argamassa, no emboço e no reboco, argamassa de revestimento de piso, né, o contrapiso. Cada uma dessas aí que a gente citou, ela tem um propósito e existe um jeito diferente de ser feita. Uma tem mais água, uma tem menos água, no caso dos contrapisos. O chapisco, a areia é mais grossa, o emboço, uma areia média. No reboco, que é o acabamento final, ele é uma areia mais fina. E assim por diante. A gente tem as argamassas refratárias, né, que não é só para churrasqueiras, né, mas vocês têm que pensar em, por exemplo,
em obras industriais, onde a gente faz revestimento de forno, ou revestimento de parede também, onde existe aquecimento muito próximo. Então, existem as argamassas refratárias. Mas o exemplo que vem mais rápido na cabeça são as churrasqueiras, né? Que é o mais comum, todo mundo já participou de um churras aí no final de semana. Argamassa de assentamento, né? Então, nós estamos falando de alvenaria. Como é que eu vou fazer a aderência da alvenaria de um bloco no outro, né? No sistema de alvenaria. Então, a gente faz essa ligação por argamassa, né? Então, a gente tem bloco de cerâmico, bloco de concreto de vedação, bloco de cerâmico de vedação, bloco de concreto estrutural, bloco cerâmico estrutural. As argamassas são diferentes. Revestimento de parede, né? Então, aí a gente tem aí chapisco, emboço e reboco. Na imagem, a gente tem o nosso substrato. Pode ser lá uma alvenaria, bloco cerâmico ou bloco de concreto. A gente faz o chapisco para que a gente possa homogeneizar o substrato, né? Dar uma homogeneidade no substrato, aumentar a superfície de aderência da argamassa final. A gente, às vezes, tira essa etapa do chapisco quando o bloco é bloco de concreto, ele já tem bastante poros para aderir, né? Se não for um substrato pulverulento, a gente pode aplicar o reboco direto, tirando essa fase do chapisco, né? Exceto que esteja sobre uma fachada, por exemplo, aí não, aí você dá um chapisco, mas não é o chapisco de colher, você aplica um chapisco colante e depois você vem com o revestimento. O reboco e o emboço, né, que é a camada mais grossa, e o reboco, ou hoje, mais comum, a gente não faz essas duas etapas, né, reboco e emboço mais. O mais comum hoje é a gente fazer uma massa única, né? Então, essa etapa de reboco e emboço, a gente, nas obras hoje mais industrializadas, a gente não tem as duas etapas, a gente faz numa etapa só. Mas é muito comum no interior você fazer construções e fazer o emboço e depois fazer o reboco com areia fina, porque aí você não vai dar uma massa corrida, por exemplo, né? Você já vai vir com pintura em cima. Então é muito comum no interior a gente fazer emboço e reboco. E aí a gente tem os exemplos aí, né? Do chapisco, que é uma areia grossa com cimento e mais aquosa, e você aplica ele ou manual ou projetado, com o objetivo de regularizar o substrato e aumentar a superfície de aderência da argamassa. Aí você tem o emboço e o reboco, né, que já é o acabamento, ou tem acabamentos mais rústicos, né, com areia mais grossa, né, com areia com grãos mais salientes, você dá um acabamento mais arranhado, né? Então, com relação ao acabamento, a gente tem vários tipos de acabamento aí de argamassa. O contrapiso. Contrapiso também é uma argamassa, um fator água-cimento bastante baixo, né? Você tem pouca água num contrapiso, você tem uma energia de aplicação de golpeamento, né? Você faz um soquete para poder compactar essa argamassa, que é areia média, areia grossa, com cimento e pouca água, né? Dá essa textura na obra vocês vão ouvir muito falar que chama isso de farofa. Então é muito comum na obra chamar a argamassa farofa para usar o contrapiso, proteções mecânicas. É muito comum a gente ouvir esse linguajar na obra. Vou seguindo, tá, pessoal? Enquanto não tiver interrupção, vamos lá. Argamassas refratárias, né? São argamassas aí onde o cimento normalmente tem um componente de alumínio no cimento para poder resistir mais às temperaturas, né? E não ter problema de fissuração. Aí você usa uma argamassa refratária tanto no assentamento dos tijolinhos, né? E nos revestimentos, caso tenha, né? E os tijolinhos também tem que ser refratários, não só para churrasqueira. Você tem fornos aí
cerâmicas, né? Cerâmica, por exemplo, de tijolo, cerâmica de telha. Então, você faz os fornos de bloco cerâmico e tijolos refratários e argamassa refratária. Alto forno de siderúrgica também, ele é preenchido com tijolos refratários e argamassa refratárias. Agora, então a gente falou da classificação quanto ao uso, né? E agora quanto aos aglomerantes empregados, né? Então, quanto ao tipo de aglomerante? É outro tipo de classificação que a gente também tem que vislumbrar. A gente tem as argamassas de cal, argamassa somente à base de cimento, argamassa de gesso e argamassa de cal e cimento, né? Que são as argamassas mistas, né? E a gente tem uma outra classificação, que é quanto ao número de aglomerantes. A primeira é quanto ao aglomerante. Calcimento, cimento, gesso, ou cal e cimento. E agora quanto ao número de aglomerantes. A gente tem as argamassas simples, que é a mais comum, que a gente usa nas obras, e a gente tem as argamassas mistas, que usam 2 aglomerantes, mistura a cal com o cimento. Já é menos comum, no passado usou muito argamassa à base só da cal, depois foi incorporada a cal e cimento, e hoje a gente já não tem usado mais a cal nas obras, né? A cal é utilizada lá na indústria para fazer as adições, né? Na argamassa industrializada. Então a cal nas obras já é bem fora de moda, a não ser no interior a gente ainda consegue ver. Agora, outra classificação é quanto à produção, como que você produz a sua argamassa. Uma argamassa produzida no canteiro de obras ou uma argamassa produzida em centrais, né, que ela pode vir em betoneira, pronto, na central, com os aditivos que conservam a argamassa durante o dia todo para você poder utilizar. E você tem as argamassas industrializadas, que vêm sacada ou vêm em silos, né? Você compra argamassa, vem em silos. Quem, por exemplo, vai em obras em Águas Claras ou lá no Noroeste, algumas construtoras usam silos, né, de argamassa, vem ela em pó, então, como se fosse uma centralzinha de argamassa, e essa argamassa é projetada no pavimento, e lá que se mistura já na projeção a água, né? Então, já é um tipo diferente de argamassa. Outro tipo de classificação das argamassas é quanto à sua dosagem, basicamente quanto ao cimento, né? Então a gente tem as argamassas magras, né? Quando o volume da pasta não preenche totalmente os vazios entre os grãos e agregado, por exemplo, contrapiso. Argamassas cheias, normais ou básicas, né? Que é a tradicional que a gente usa, quando o volume da pasta preenche plenamente os vazios entre os grãos e o agregado. E a gente tem as argamassas gordas ou ricas, né? Quando há excesso de pasta, né? A pasta ela é muito fluida. Então, você precisa de uma argamassa mais fluida, então a pasta é muito rica, então a gente chama de argamassas mais gordas, né? A quantidade de aglomerante é maior que a necessária para preencher vazios entre os agregados. Então, às vezes, quando você precisa de uma argamassa mais fluida, né? Aí você precisa de mais água, você bota mais cimento para ela não perder a resistência. Aí a gente chama essas argamassas de argamassas gordas. Professor, Sim, normalmente essas argamassas magras ou pobres são utilizadas aonde? Qual? um contrapiso a gente considera que é uma argamassa magra, certo? Ou uma proteção mecânica, também você não precisa de uma argamassa tão normal, né? Uma proteção mecânica de uma impermeabilização. Você vem com a argamassa mais fraca, somente para poder proteger a impermeabilização. Então, é uma superfície que não precisa de acabamento, né? Isso. Não, no contrapiso precisa de acabamento, né? Só que você tem que dar planicidade no contrapiso, mas o teor de argamassa, a argamassa
o teor da nata de cimento, né, que seria a pasta de cimento, ela é baixa. Então, a pasta de cimento é água e cimento, né? Então, num contrapiso, você tem pouca água. Então, você não tem... o fator aquecimento é muito baixo. Então, é uma argamassa mais magra. Quando você tem uma argamassa mais fluida, aí, para compor com a quantidade de água, você bota mais cimento, aí ela fica muito rica em pasta de cimento, né? Não sei se eu estou conseguindo me explicar aí para vocês. Sim, sim, entendi. Entendeu? Então, não é bem com relação ao acabamento, né? Porque o contrapiso você precisa de dar acabamento. É um acabamento rústico, né? Mas é um acabamento. Então, o revestimento de uma parede, né? Então, o que a gente falou, hoje a gente usa uma argamassa com camada única, né? Mas no interior é muito comum e a gente usou muito a argamassa com reboco em boço. Então, você tinha lá o substrato, a sua base, a alvenaria, bloco de cerâmico, bloco de concreto. Você tinha outra camada, que era o chapisco. O emboço, que era uma camada muito assim de regularização e enchimento, né? E aí você vinha com um reboco fino, para logo em seguida você vir com um acabamento que seria uma pintura, né? Ou massa corrida. Então, como a tinta e a massa corrida são caras, quanto mais bem acabado é o seu reboco, menos consumo você vai ter de tinta e de massa PVA ou massa acrílica, por exemplo, né? Então, a gente antigamente usava essas duas camadas. Hoje, o mais comum a gente fazer a camada chapisco, uma camada única, já com o acabamento que a gente precisa, ou acabamento para cerâmica, ou acabamento para pintura, e no final o acabamento necessário, cerâmica ou pintura. Então a gente hoje, o que é mais comum é você substituir o emboço reboco por uma massa única, tá? Agora, quais são as funções das argamassas, né? Que ela tem, a gente não faz uma argamassa à toa, ela tem que cumprir um propósito, né? Então, um dos propósitos dela é proteção da alvenaria e das estruturas contra as intempéries. Então, você está dando durabilidade para a sua estrutura, uma vez que você tem argamassa ali para proteger a sua estrutura. Se a sua estrutura for de concreto aparente, você não tem as argamassas. Então, o próprio concreto tem que ser dimensionado para resistir ao tempo, né? Você tem que ter um recobrimento maior. Quando você tem argamassas, o seu projeto já prevê argamassa, você pode... o recobrimento do aço lá no concreto é menor do que se ele fosse um concreto aparente. Regularização da superfície também é uma outra função, né? Porque você vai dar sua superfície de alvenaria, ela não é totalmente regular, então você tem que regularizar essa superfície para você vir com o seu acabamento. Você melhora a resistência ao choque da parede e, à medida que você está botando massa na parede, né, espessura, né, massa que eu digo é massa peso, volume, né, você melhora as suas condições térmicas e acústicas e de impermeabilidade. Então, quanto mais espessa for um revestimento, melhor vai ser a sua questão térmica, a sua questão acústica. É claro que isso tem um limite até para que não haja patologia. Se tiver um revestimento muito grosso, pode soltar da alvenaria, né? Então, não é que eu vou aumentando o meu revestimento, além de ficar caro, corre o risco de eu ter uma patologia maior. Quando eu vou... O que eu preciso para me executar um revestimento de argamassa? Documentações de referência. Vou começar a minha argamassa da minha obra. Eu preciso do projeto de arquitetura para verificar aberturas, definição dos vãos, né? Porque na alvenaria eu tenho uma abertura para a porta ou para a janela. Normalmente a gente deixa maior porque ainda vou vir com os revestimentos, né? Com a argamassa. Aí na argamassa eu vou dar essa medida definitiva para receber uma esquadria, por exemplo, né? Então eu preciso do projeto de arquitetura,
preciso do projeto de esquadrias, para mim botar meus contramarcos, né? E ver a altura que o contramarco vai ficar para mim fazer meu reboco. Eu preciso da altura, da espessura dos portais, né? Para mim poder fazer meu reboco, que não dá um bom acabamento. E preciso dos projetos de instalações elétricas. Elétricas e hidráulicas, diria também, né? Para me ver se as passagens estão todas tubuladas, enfiadas, o ponto de água, de energia, está tudo lá já direitinho, para que eu possa vir fazer meu revestimento. Senão eu vou vir fazer meu revestimento e depois vou voltar lá para cortar. E projeto de instalações hidráulicas. Esses são os documentos que a gente usa na obra para poder fazer nosso revestimento. Então, a gente está sempre muito atento a projetos e ao serviço. Então, como por exemplo, aí a gente tem uma imagem onde a gente chegou na pintura e depois identificou que precisava de fazer uma tomada, 2 pontos de tomada. Então, aqui que faltou aqui? Não podia nunca ter chegado. Na alvenaria a gente já tinha que ter visto isso, né? Mas nesse caso da imagem, chegou até na pintura para descobrir que precisava de fazer caixinha de elétrica. Aí não faz sentido, né? Não sei se vocês entenderam a imagem aí que está na hora errada. Isso aqui não é o correto. A imagem não estou mostrando que é assim que faz. Estou mostrando que assim é que não faz, tá? Os contramarcos. Contramarco para definir a medida da minha janela, né? Então, ele é que vai me dar a altura do revestimento, me dá a medida do vão e dá a espessura do revestimento. Eu tenho que saber a espessura do revestimento para me instalar meu contramarco. Não sei se ficou clara a imagem aí para vocês do contramarco. Quem é de obra, bate o olho e sabe o que é, mas às vezes quem nunca foi numa obra não consegue identificar. Contramarco é esse contorno de alumínio que a gente faz para receber o revestimento. Essa estrutura que está aqui parecendo uma janela, né? Não é uma janela, é um gabarito para a instalação do contramarco, né? Porque o contramarco de alumínio é muito fininho, se você não botar o gabarito, ele pode fazer uma flecha ou flambar na sua altura, e aí depois não entra janela. Então a gente faz uma estrutura de metalon, que é um tubular, né? Só para montar os contramarcos. Então, Mas e depois tira ela do lugar? Só usa como gabarito mesmo? só com o gabarito. O contramarco fica lá, né? Para a vida inteira. Ele ajuda, inclusive, nas vedações, né? Ele vai definir do lado de fora a altura do peitoril, fechamento laterais de janela e fundo de janela, e do lado de dentro ele define a espessura do seu revestimento. É claro que tem obra que usa o contramarco no meio do vão, tem obra que usa o contramarco na parte interna, né? O ideal é que seja na parte interna, quanto mais para dentro, melhor vai ser a estanqueidade dele, né? Mas depois o gabarito tira, é só no momento de aplicação enxumbar o contramarco, para ele não deformar. Aí você, depois que curou, vai tirando e vai fazendo outros contramarcos, né? Então, aqui o contramarco na face interna da parede, o contramarco como se fosse essa cadeirinha metálica aqui, né? É de alumínio. Você chumba ele na sua alvenaria e ele dá a espessura, né? Que vai entrar seu peitoril e dá a espessura do seu revestimento, né? Tem aqui o achurado é o bloco, o pontilhado seria o revestimento. Aí eu vou entrar com o vão certinho da minha esquadria. Eu posso ter ele na face interna do empreendimento ou no meio da parede, né? No meio da parede, se tiver 2 níveis assim, facilita a questão aliás, dificulta um pouco a infiltração. Mas eu não consigo fazer um acabamento interno nas minhas janelas, né? É como se eu tivesse um peitoril interno e um peitoril externo. O mais comum é a gente ter o contramarco na face externa. Mas não está errado nenhum dos dois, não. Chapisco.
qual que é a função do chapisco, né? Promove a aderência da base ao emboço, evitando que é o mesmo sódio, então você faz a regularização da sua alvenaria, o substrato, e você está aumentando com o chapisco a superfície de aderência, né? Então ele serve para que o revestimento tenha maior aderência. O reboco é a massa mais grossa, né? É a camada de regularização, onde você cobre as imperfeições da alvenaria, da planicidade da sua parede, mas ele não dá um acabamento fino, né? É um acabamento mais rústico. E o reboco é a massa fina, que é a camada sobre o emboço, e aí ela serve para preparar a superfície para o acabamento. Mas o mais comum, estou trazendo para vocês os dois, mas o mais comum é essa duas fases se juntar em uma só, né? Ser a massa única, que a gente chama. Então a gente tem o chapisco, aí o emboço, e no final o reboco, mais fininho para poder dar acabamento, né? O emboço, um acabamento mais rústico, e o reboco, um acabamento mais fino, uma massa mais fininha, para que você possa vir depois ou uma pintura direta, ou ter menos consumo de massa PVA ou massa acrílica, né? Características da base, né? Do substrato. As alvenarias, né? As alvenarias são diferentes componentes, né? Então, você tem as alvenarias, hoje é difícil, aqui na nossa região de Brasília, né? A gente ter um bloco cerâmico que ele tem uma homogeneidade tal, onde que toda a sua superfície seja igual. Normalmente você tem um bloco cerâmico que está mais escuro, mais claro, isso é porque um levou mais temperatura no forno e o outro menos temperatura. Não é nem tempo de forno, porque o forno, dentro do forno que faz as alvenarias, a temperatura ele é variada, né? Então, o bloco que está mais próximo da chama, do calor, ele queima mais, e o que está mais longe do calor, ele fica mais cru, vamos dizer assim, né? Então, você tem uma absorção diferente dos blocos, você não tem homogeneidade. Aí a sua argamassa também, ela vai ter uma absorção diferente, porque o bloco cerâmico, ele puxa a água da argamassa, né? Então, você tem um substrato de alvenaria ou estrutura, né? De alvenaria, bloco cerâmico ou bloco de concreto, ou você pode ter um reboco sobre a sua estrutura, né? Você tem lá a estrutura de concreto armado, e em algum momento você vai passar sobre a viga, o reboco, ou sobre o pilar. Como são dois materiais diferentes, as absorções de água é diferente. A porosidade, nos dois casos, da alvenaria e da estrutura, também é diferente. A resistência mecânica com isso da argamassa fica diferente, né? Porque num lugar a argamassa perdeu mais água para o substrato, onde a estrutura de concreto perde menos água. Então a resistência mecânica da argamassa ela é diferente. A movimentação da alvenaria é diferente da movimentação da estrutura. As alvenarias têm uma capacidade higroscópica. Higroscopia é o movimento em função da água, né? Ela incha e quando a água sai, ela perde volume, aumenta o volume, perde volume, aumenta o volume. Então a alvenaria tem mais essa possibilidade de ter essa movimentação higroscópica. Rugosidade nas estruturas, hoje, pela qualidade do cimento, das pastas de cimento e do recobrimento que a gente tem, né? Os concretos que a gente faz hoje é bastante argamassado, então você tem uma superfície bem mais lisa na estrutura de concreto do que nas alvenarias, né? E a homogeneidade, né? No concreto é muito mais homogêneo do que nas próprias alvenarias. Então, tudo isso são características que a gente tem que levar em conta para prevenir as patologias, né? Então, a questão da absorção da água, tá? Esse exemplo que a gente tem aqui é quando a gente pega uma proveta, um tubo é um ensaio que a gente faz com tubo de vidro, né? Onde a gente bota esses tubos no meio líquido e a variação é na espessura do tubo, né?
E a água, existe os líquidos, né? Existe uma tensão superficial. Na superfície do líquido, existe uma tensão diferente da profundidade inicial. Essa tensão, ela está entre o ar e o líquido, né? Ela é bem na superfície. E essa tensão superficial, ela faz com que a água, o líquido, tende a subir nas paredes. Vocês podem observar, quando for tomar a cerveja de vocês lá, que a espuma sumir, observa no cantinho do copo que existe uma tendência do líquido subir, né? Ele não sobe porque a espessura é grande, não tem como subir. À medida que a gente vai diminuindo essa espessura, o líquido, né, ele tende a subir mais. E, né, aqui nesse ensaio aqui, por exemplo, a gente começa com 30 milímetros, que é 3 centímetros, e faz até 1,19. A gente vê que a água sobe por capilaridade. Esse é o efeito que acontece nas infiltrações nos baldrames de alvenaria. É o mesmo efeito que acontece na infiltração da água nos solos. Vocês vão ver isso lá em mecânica de solos. Mas é a mesma coisa que acontece nos nossos revestimentos. Então, a gente tem que cuidar. Por isso que a gente precisa de cuidar dos poros do nosso revestimento para que não haja essa percolação de água, né? Então, na imagem que a gente tem aqui, ó, vocês podem ver que durante a cura, né, a gente está vendo aqui que o reboco está todo marcado pelo bloco. Isso aqui é um prédio, não sei se está claro aí para vocês, está dando para ver o bloco no fundo, né, a imagem do bloco. Então, é um prédio estrutural onde faz o reboco, né, e tem diferença da argamassa que assentou o reboco para o próprio, que assentou a alvenaria para a própria alvenaria. Então, às vezes fica marcado, né? Uma espessura muito fina, você, durante o processo de cura, a gente percebe que fica as manchas na argamassa. Aí você imagina isso num bloco cerâmico, onde você tem um tijolo, um bloco, cada um de uma cor, né, com queimas diferentes. A absorção fica muito diferente. Não sei se ficou claro para vocês. Se não ficou, vocês me interrompam aí e perguntem. Então, a absorção da água em diferentes substratos, né? Não sei, uma fachada você tem. Uma hora o reboco está sobre a argamassa, está sobre a alvenaria, outra hora está sobre a estrutura. Então, o chapisco, né, que é a base dele, tem um pouco dessa função de homogeneizar toda esse substrato para que a argamassa que vem depois ela não tenha secagem diferente, né? Opa, saí aqui sem querer. Então, nós temos problema de absorção de água também nos nossos revestimentos. Porosidade do substrato. Então, aqui tem uma imagem para vocês mostrando substratos diferentes. Aqui é um bloco sílico calcário, o outro é uma argamassa, é uma alvenaria de bloco cerâmico e alvenaria de bloco de concreto. Os substratos são diferentes. Então, a secagem e cura da argamassa também ela vai se comportar de maneira diferente. Então, o traço da nossa argamassa é muito em função também desse substrato, né? A resistência mecânica dos revestimentos em diversos substratos. Substrato é a base, né? Alvenaria, concreto, bloco de concreto, esse é o substrato. Essa resistência mecânica da argamassa, que a gente mede ela ensaiando, tanto a argamassa, esse é um equipamento que é um macaco hidráulico, onde a gente corta com serra-copo o revestimento e pina ele, né? Ele cola
esse macaco hidráulico vai puxar esse revestimento para fora aqui. Ele vai puxar até arrebentar. E a gente vai ter uma leitura da força que foi aplicada para poder tirar esse revestimento. E aí a gente tem que fazer o comparativo de aderência, né? 0,3 MPa para fachadas externas, 0,20 MPa para revestimentos internos. A gente faz esse mesmo ensaio para revestimento cerâmico, para ver, é um ensaio de aderência. Então, em cada tipo de substrato, existe um tipo de aderência. Um substrato desse sobre alvenaria de bloco cerâmico, onde o chapisco foi fracamente aplicado, nós vamos ter um tipo de aderência. A aderência é do material aplicado num bloco de concreto. Tá? A gente é aplicado manualmente, né, com a energia do braço do operário. A gente vai ter um tipo de aderência. E uma aderência bem maior quando a gente for fazer o revestimento com uma argamassa projetada. A energia de projeção da argamassa ela é muito grande, né? Então, essa energia provoca uma aderência muito boa no revestimento. Mas isso é muito mais recente, né? Nem toda obra ainda usa revestimento projetado. As empresas que estão mais industrializadas estão aplicando, mas a qualidade de aderência da argamassa é muito boa. E a produtividade ela é muito boa também, né? Então, a energia de aplicação no projetado é muito maior. E se isso acontece, a gente tem resistências diferentes para substratos diferentes. Mas, se fez o ensaio, passou lá com 0,2 da norma interna, 0,3 externo, aí, independente do substrato, está aprovado. A gente não precisa que dê um arrancamento de 0,5 MPa, 0,8 MPa. Nós não precisamos disso. Precisamos que atenda a norma. Condições necessárias para início do serviço. Então, nós estamos lá na obra para decidir se começa ou não fazer o revestimento de argamassa, né? Então, esse é papel nosso, da engenharia, fazer esse planejamento e liberar, né, tirar as restrições da frente para que a gente possa efetivamente fazer a atividade. Serve para qualquer atividade. A gente tem que fazer esse planejamento de início, né? A gente costuma falar que tudo que eu começo eu tenho que ter condições de terminar. Senão, a obra vai ficando cara. Então, preparo do substrato. O que eu preciso? Remover o desmoldante que ficou aderido lá. Desmoldante a gente aplica na forma de concreto, né? Para poder facilitar a desforma. Mas ele é um óleo. E esse óleo ele tem que ser lavado, tirado do substrato, senão tudo que vier depois não vai aderir. Então, você lava o substrato e escova, né? Para poder tirar esses óleos dos desmoldantes. Eflorescências, eflorescência é uma patologia que é onde a água percola ou uma argamassa ou o próprio concreto, e a água é um solvente natural, então ela dissolve alguns sais que estão ali e traz esses sais para a superfície. Quem já teve curiosidade de andar em subsolo e observar, uns risquinhos brancos que fica no subsolo. Aquele é um salzinho que saiu, a água dissolveu lá dentro do concreto e trouxe para fora. Então, eu não posso aplicar revestimento em cima disso. Eu tenho que remover toda essa eflorescência. Óleos e outras sujeiras, né? Poeira, tinta, qualquer outra sujeira que tenha, ponta de vergalhão que tenha no substrato, eu tenho que remover para me fazer o meu revestimento, né? Então, tirar prego que ficou da forma, ponta de ferro, tudo isso eu tenho que remover para me fazer o meu revestimento. Eu tenho que testar as minhas instalações, né? Se eu deixar para testar as instalações embutidas, depois que eu estou com tudo isso pronto, corre o risco de ter um vazamento e eu ter que quebrar o meu reboco, né? Mas é muito comum a gente ver as obras fazendo as instalações, rebocando e vai testar a obra depois que ela está pintada. Aí começa a aparecer os vazamentos, vai lá, quebra e conserta, né? Testar os aparelhos de válvulas embutidas, tudo isso para poder evitar patologias de retrabalho, né?
Então, na imagem aí, estou mostrando para vocês o que, que a gente tem que fazer. Fazer todas as instalações embutidas, né, que existam no projeto, fazer todas as proteções, no caso aí, esse mais grosso aqui é a proteção, aqui a gente está vendo, é a proteção do tubo de cobre, né? O tubo de água quente, para que ele para ele não perder calor para o substrato, calor para o ambiente, a gente faz um revestimento para evitar que ele tenha perda de calor, ter mais eficiência na sua água quente. Então eu tenho que ter certeza que tudo isso está instalado, que os pontos de registros, pontos de água, registro e ponto de água estejam no nível do meu revestimento, né, no nível de acabamento, para mim vir e fazer o meu reboco. Então, são providências que a gente tem que tomar. A alvenaria tem que estar concluída, inclusive com o encunhamento, né? Ela tem que estar, o aperto tem que estar feito. Peitoris, marcos, batentes, contramarcos, tem que estar chumbado para você não ter prejuízo de produtividade, né? Você pode vir fazer depois, mas é muito mais caro. Então, você tem que estar tudo liberado, tudo chumbado. Você vem, faz o seu revestimento, faz as arestas todas e sai do ambiente com ele pronto. A superfície das paredes e todos os tetos devem estar limpos, né? E ter sido molhado para tirar a poeira, que a poeira, na obra tem muita poeira. Se a gente não limpar antes de fazer o revestimento, aquela poeira vai estar na parede, a poeira vai virar como um elemento de separação do substrato para o reboco. É importante a gente tirar essa poeira também do substrato, material pulverulento que a gente chama. Então aí o contramarco tem que estar chumbado, já na altura certa, para que a hora que eu vier fazer o meu revestimento, já fazer as arestas todas, tanto na parte interna quanto na parte externa. Fazer o preenchimento dos vazios, né? Então, que é onde que estava aberto para fazer as instalações, eu já preencho para dar as alturas e garantir que não vai haver um movimento tirar da posição que o instalador colocou. Eu chumbo primeiro e depois eu venho e faço meu reboco. Os substratos precisam estar bem molhado para que a argamassa não perder água para o substrato, né? O bloco cerâmico puxa muita água. Então, essa perda de água da argamassa para o substrato, naquela junção entre os dois, enfraquece e pode romper a nossa argamassa naquela interface. Então, e o chapisco deve estar aplicado. No chapisco é uma argamassa, mas ele vem antes do restante, né? O chapisco, normalmente tem 3 modalidades de chapisco que a gente adota em obra. A gente tem um chapisco convencional, que é o aplicado em colher, né? O pedreiro faz lá a argamassa de cimento e areia e vai aplicando com colher. No máximo tem uma maquininha manual que ele vai rodando e vai jogando na parede. A gente tem um chapisco rolado, que é com rolo, é um chapisco muito fininho, e chapisco aplicado na desempenadeira, né? Que a gente chama de chapisco colante. Parece uma argamassa colante, mas ele é um chapisco. Então aí a gente tem o chapisco, a imagem para vocês, aqui nesse cantinho da esquerda. O chapisco aplicado pela colher, dá essa textura, né? Cai bastante material no chão. A gente tem o chapisco aplicado com rolo. Esse chapisco não pode ser aplicado nas áreas externas, porque ele fica o chapisco muito fininho e com o vento ele seca muito rápido e ele fica pulverulento. Então, em fachada, a gente não usa esse tipo de chapisco. E o chapisco é aplicado com colher, todo lugar onde a estrutura de concreto armado, ou que tem concreto, né? A gente aplica o chapisco em colher. Ele consegue ter uma aderência melhor que o chapisco aplicado em colher. A gente usa esse chapisco aplicado com desempenadeira dentada.
Então, a textura é mais ou menos essa que a gente está vendo aqui, ó. Chapisco aplicado em colher tem essa textura, aplicado com a desempenadeira dentada, né? É a mesma textura de aplicar argamassa colante, né? A C1, a C2 e a C3, mas o para chapisco ele é mais rico um pouco em cimento, tem outros tipos de aditivo, é melhor. E o chapisco em rolo tem essa textura, ele é muito fininho. A gente usa ele para regularizar bloco de concreto ou uma parede de gesso acartonado, às vezes que a gente queira fazer algum revestimento, só para dar uma resistência e uma melhoria no substrato. Mas na fachada a gente não deve usar, tá? O chapisco convencional aí de novo, mostrando para vocês o traço, ele normalmente é 1 de cimento para 3 de areia, então é a mistura que a gente faz para fazer se aplicar na colher. Mas queria que vocês observassem aqui que ele, quando a gente faz esse tipo de chapisco na área externa, ele seca muito rápido. E com isso a gente pode enfraquecer a base, o chapisco, né? Então, o processo de cura, para fazer muros baixos, essas coisas, não tem muito problema. Mas em fachadas altas, né, a gente não pode correr o risco de ter problema de aderência de argamassa. Então, a gente protege com sombrites, né, faz na sombra o chapisco para evitar esse secamento muito rápido. Deve-se permitir a secagem do chapisco durante pelo menos 3 dias antes da gente aplicar o emboço, né? Porque o chapisco ele é a base de cimento e as reações químicas são necessárias que tenha pelo menos 3 dias para evitar uma retração brusca, né? Se você fazer um chapisco hoje e aplicar o seu revestimento amanhã, o chapisco ainda estava curando, então ele está no processo de encurtamento, de variação dimensional. Então, isso pode trazer prejuízo na ligação entre o chapisco e o emboço. Então, a gente espera pelo menos 3 dias para a cura, né? Chapisco preparado em obra com aditivo. Normalmente, esses aditivos são aditivos impermeabilizantes. A gente pode aplicar, além do traço 1:3, uma dosagem de aditivo. E essa dose do aditivo é o fabricante que fala para nós. 200 ml a cada litro, e aí vai. Mas aí a gente acompanha o fabricante, porque cada fabricante tem uma determinação na dissolução desse material, desse aditivo. Então, por exemplo, esse Sika Chapisco Plus, né? A descrição dele lá no da Sika. Sika é um fabricante. Não estou aqui fazendo propaganda do fabricante, não, mas existem outros excelentes também. Mas o Sika Chapisco Plus, o que ele é? É um adesivo sintético compatível com cimento, que proporciona alta aderência em chapiscos e argamassas de diversos substratos. Ou seja, ele aumenta a aderência do chapisco ou da argamassa. Chapisco industrializado é o chapisco desempenado com desempenadeira dentada, né? É indicado apenas para base de concreto. Aí ele é bem caro, né? Também não faz sentido ele usar num bloco cerâmico. Pode ser aplicado com desempenadeira de aço dentada ou em rolo, né? Mas o mais comum a gente vê a aplicação com desempenadeira dentada. E ele, né, o fabricante sempre nos recomenda esperar 7 dias para poder vir com a nossa argamassa. Então, aplicado em rolo e o aplicado em desempenadeira. Desempenadeira é melhor do que o aplicado em rolo. Muda em função da espessura e o vento, a questão de secagem, né? Secagem muito rápida do aplicado em rolo.
Observação com vocês, eu já falei mais lá na frente, né? Mas nem todas as superfícies a gente precisa de aplicar chapisco. No caso, o bloco de concreto, a gente não precisa de aplicar o chapisco, tá? A não ser que ele tenha espessuras muito elevadas. Quando a sucção da base for inadequada para a argamassa ser utilizada, pode-se então chapiscar a alvenaria ou modificar o traço da argamassa, adaptando às condições da base. A base pior com relação à absorção de água é o bloco cerâmico. O bloco cerâmico absorve muita água e ela absorve muito rápido essa água. E quando ele absorve rápido a água, a água da argamassa, ele enfraquece aquela superfície, né? Então, por isso que a gente umedece o substrato antes de fazer a argamassa. Aí, emboço, que é essa camada de regularização, né? Após 3 dias do chapisco, a gente aplica o emboço, né? E o traço para ele, normalmente, é 1 para 1 para 6, 1 para 2 para 9. Esse 1 para 1, o primeiro sempre é o cimento, o segundo é a cal, cimento, 1 de cimento, 1 de cal, 6 de areia, 1 de cimento, 2 de cal, 9 de areia. A gente tem aqui uma argamassa mais flexível, aqui uma argamassa mais rígida, tá? Passo a passo aí para a gente fazer o nosso revestimento. Nosso revestimento a gente tem que definir a espessura dele, né? E essa espessura, ela tem que dar planicidade na parede toda, senão a gente entorta tudo. Então a gente coloca essas taliscas, pode ser com caco de tijolo ou com caco de cerâmica, para que a gente dê a espessura do nosso revestimento. A imagem de cima está mostrando o operário passando a linha de uma talisca para outra para conferir a planicidade. Mas basicamente vou tentar ampliar essa. A gente tem uma alvenaria e a gente tem que, às vezes a alvenaria não fica toda certinha, né? Às vezes a gente consegue alinhar ela de um lado e do outro vai estar um pouco desalinhado. Normalmente sempre ela tem um lado, a alvenaria tem um lado melhor do que o outro. O lado que o pedreiro confere, que é o lado da linha ou o lado do escantilhão, vai estar bem mais perfeito que o outro lado, porque o outro lado ele só confere de um lado, o outro lado não tem como conferir. E a irregularidade do bloco faz com que tenha irregularidade de espessuras também, né? Então, o reboco e emboço, né, ou a massa única, a gente faz o taliscamento. Aqui a imagem está mostrando para vocês um prumo de face, bota uma talisca em cima, desce o prumo, bota a talisca embaixo, e com isso a gente garante a verticalidade da nossa argamassa, né? Esse é o processo. E a gente faz, depois, liga as linhas de talisca a talisca. Aqui é só mais uma referência para vocês, ó. Conferência de espessura, tá vendo? É um arame na fachada, na parede, e aí para dar justamente a espessura que a gente vai fazer do reboco. Então a gente faz várias dessas. A distância de uma para outra é a distância um pouco menor do que o sarrafo, que é aquela régua de alumínio que ele vai puxar a argamassa, né? Então na outra imagem aqui, vou tentar mostrar para vocês aqui, eu tenho uma parede, o achurado é a parede que tem pontos divergentes, e esse mais escurinho seria minha talisca, né? Para que eu possa dar uma planicidade, uma verticalidade na minha parede. Então, numa parede eu tenho espessuras diferentes, né? A gente fala que é espessura de 2,5, mas um ponto vai dar 2, outro vai dar 3, na média 2,5. A média, na verdade, a gente tem que medir na obra, né? Pode ser mais ou pode ser menos. Aqui a imagem está mostrando para vocês o taliscamento das paredes e dos tetos. Só um minuto, pessoal. Vou pegar uma água aqui.
A imagem está mostrando aí para vocês os taliscamentos, né? Esse taliscamento é o que vai dar a espessura da nossa parede, espessura do revestimento, né? E outra coisa, no teto também, quando é revestimento nivelado, né? Quando você vai nivelar o teto. Aí na imagem mostra também para nós, simboliza, né? Essa parede número 1 aqui, ela está chapiscada. Na parede 2, né? É como se fosse um bloco de concreto, não precisa chapiscar. E no trecho aqui de cima, onde eu estou iluminando agora aqui, tá com chapisco colante, né? Que simula aí um chapisco numa viga. Então, para cada substrato, um tipo de chapisco, ou nem ter o chapisco, né? Então, qual que é a sequência de execução? Fazer o taliscamento, proteger todas as caixinhas, né? As aberturas, caixinha de elétrica, né? Normalmente na obra bota um papel dobrado lá dentro para poder proteger as caixinhas, senão você vai, na hora que faz a argamassa, vai encher as caixinhas de elétrica de argamassa. Preparar a argamassa ou embolso ou argamassa industrializada, né? Executar as mestras. As mestras são as ligações entre uma talisca e outra. Eu vou mostrar a imagem agora, fazendo uma faixa, que aí você garante a planicidade. Aplicar argamassa inicialmente no teto, né? Às vezes no teto a gente não faz as mestras, né? Mas faz no teto primeiro e depois a gente faz as paredes. Mas o comum hoje em dia é a gente fazer no teto gesso cola, né? Não argamassa de cimento e areia. Ou nem fazer revestimento, faz forro, né? As faixas são essas faixas, né? Aqui tem uma faixa que foi ligar uma talisca, aqui estava a talisca, ó. Aí foi a emenda de uma talisca na outra, para que o operário depois ele coloque a régua entre uma faixa e outra e faça o sarrafeamento, né? Isso, o sarrafeamento da argamassa, isso te dá uma planicidade maior. Esse é o processo, é o passo a passo mais certo de ser executado. Aí depois você preenche entre as taliscas, né? E depois desse preenchimento entre as taliscas, você faz o sarrafeamento, tira o excesso de argamassa. Aí a imagem do operário fazendo o sarrafeamento das faixas, aí depois ele vai fazer o preenchimento interno aqui. Esse procedimento, nem todo mundo faz, mas ele dá uma qualidade melhor para a planicidade das argamassas, tá? Tem empreendimento que faz, inclusive, com as reguinhas de alumínio, cola a reguinha de alumínio na parede para dar essa espessura. Isso tudo para gerar economia, garantir a espessura do revestimento. O ponto de sarrafeamento. Sarrafeamento eu fiz a aplicação da minha argamassa e vai chegar uma hora que eu vou começar a dar o acabamento. A primeira parte do acabamento é o sarrafeamento, tirar o excesso da argamassa e dar planicidade nela, né? Mas qual que é o momento que ele vai fazer o sarrafeamento? Então, é um momento onde que a minha argamassa ela suporte o toque do dedo, sem estar muito duro, senão eu não consigo sarrafear, mas também não está muito mole, ao ponto que quando eu sarrafeio, eu tire a argamassa toda, né? Então, isso é um momento, a habilidade do pedreiro, eles têm bastante habilidade quanto a isso, eles vão aprendendo, cada argamassa, cada traço, tem um tempo certo para fazer esse sarrafeamento. Quando a gente não observa esse tempo para o sarrafeamento, a gente tem um problema parecido com esse aqui, ó. Sarrafeamento da argamassa antes da hora. Então, a argamassa não está suficientemente curada para fazer o sarrafeamento. Aí você faz e com isso você provoca um monte de fissuras. Mas
com a turma aí bem treinada, isso é muito difícil de acontecer, né? Só quem não tem experiência mesmo é que deixa uma situação dessa acontecer. Aí depois vem só com a desempenadeira tampando esses buracos e depois que pinta, esse buraco volta, né? Os acabamentos que a gente tem, pode ser vários, né? Acabamento sarrafiado, acabamento desempenado ou o acabamento camurçado. Aí depende do que você vai aplicar depois, né? Então, desempenho grosso, né? A gente faz, por exemplo, para aplicação de cerâmicas, né? Não preciso dar um acabamento fino no meu revestimento para aplicar cerâmica. Quanto mais rugoso ficar, melhor vai ser para aderência da argamassa colante. O desempenho fino, né? Normalmente é para receber uma pintura ou uma massa PVA ou a massa acrílica. E o desempenho camurçado, a gente faz com madeira ou com espuma, né? Para poder também aplicar uma massa corrida ou, né, até uma pintura já direto. Essa aí é uma imagem de um acabamento sarrafiado. Acabamento sarrafiado, ele nos serve, por exemplo, quando eu vou aplicar uma cerâmica, um porcelanato em cima, né? O acabamento desempenado. Essa imagem que vocês estão vendo aí é um acabamento onde eu vou aplicar, por exemplo, um grafiato em cima dele. E o acabamento camurçado é esse acabamento mais fino, né? Esse processo de fazer essa camurça tem dois objetivos. Ou eu aplico a pintura logo direto em cima dele, né? Logo depois que ele cura, ou ele me serve para poder economizar na massa PVA. E quanto mais fino for o meu revestimento de argamassa, mais eu vou economizar na minha pintura e na minha argamassa, na minha massa PVA. O reboco, né? Acabamento final das paredes ou do suporte, depois para pintura, somente depois de 7 dias, né? Não posso terminar o reboco hoje e vir pintar amanhã. Aplicado após 7 dias da aplicação, o emboço não desempenado, e composto de areia fina, esse emboço, a gente está mostrando aí esse acabamento aí que a gente está vendo na imagem, e o traço dele é como areia fina, com traço 1 para 1 para 4. Um de areia, um de cal hidratada, um de cimento, um de cal hidratada e 4 de areia. Vai dar esse tipo de acabamento aí, de areia fina, tá? Preparo, né? Aí a gente já falou do preparo da argamassa, a gente falou do conferir o nivelamento do prumo e dos cantos. É importante, ponto de conferência para nós que somos da área técnica, né? É ver os esquadros da obra, ver se vai dar esquadro no canto, né? Senão a nossa faz a parede torta, a hora que for pôr a cerâmica, que é o piso, vai demonstrar. Ou a hora que vai botar um armário lá no teto, vai mostrar também, né? Então a gente tem que conferir os cantos todos, se tem 90 graus, para evitar problema com armário, problema com cerâmica. As normas de dosagem de traços de argamassa vai ficar expostas aí para vocês, é a 7200, que é revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas, é uma norma de procedimento. NBR 13754 também, revestimento de paredes internas com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante, também é uma norma de procedimentos. E a NBR 13755, que é revestimento de paredes externas e fachadas com placas cerâmicas, também é uma uma norma de procedimento. Ela vai falar lá qual que é o passo a passo que nós temos que seguir antes, durante e depois de concluída a nossa argamassa. Aí, uma argamassa projetada, uma imagem de uma argamassa projetada. Vou mostrar um videozinho de 1 minutinho para vocês,
vocês verem uma máquina fazendo essa projeção. Só um minutinho. Meu Deus, deu Essa certo. máquina aí nem aqui no Brasil, não, né? Parece que tem uns chinês lá colocando. É, são chineses, mas tem aqui já. Mas o problema aqui é que o pessoal não acredita nesse tipo de situação, sabe? Então, mas tem essa máquina aqui sim. Mas já vi funcionando até uma obra aqui no Guará, já tem uns 10 anos atrás, mais ou menos. 6, 7, uns 10 anos atrás. Mas o pessoal não acreditou, aí não deu sequência no negócio. O brasileiro é meio cético, né? Não investe muito em equipamentos também, né? E também, no início, sempre não é muito barato, né? Acaba sendo caro, porque o cara importa um equipamento desse. Então, às vezes o pessoal desanima.
Mas esse projetado igual a gente está aqui, aí tem bastante, muito mesmo. A gente já usa bastante. O pessoal Mas é gosta de interessante. fazer força mesmo, né? Né? Vamos ver a prática nossa aí. O americano já é muito contrário da gente. Lá, quanto mais industrializado, para eles melhor, né? Muito rápido as construções deles, né? E o chinês, na verdade, ele tem as duas coisas. Ele tem a mão de obra barata e tem uma tecnologia também para fazer, né? Eles têm os dois lá. Hoje, lá no Japão, já tem isso a gente em pesquisa e leitura que a gente vê, né? Já existe casa 3D, né? Com impressora 3D, até 2 pavimentos. Faz uma casa inteira projetando a casa com uma impressora 3D. Bom, vamos no nosso Brasil aqui por enquanto. A gente tem essa projeção, né, que é mecânica, né? A energia de aplicação aqui é muito maior do que a energia de aplicação na mão, né? Os dois funcionam, né? Mas ergonomicamente o outro é muito melhor e a qualidade da aplicação do outro é melhor também. Manualmente, dá mais patologia, né? A aplicação também da mistura no andar, né? Esses são os misturadores com eixo horizontal. Então, tem uma boa produtividade, você leva essa máquina para o andar e argamassa. E ela produz, bota uma maceira aqui, essa é a produção de argamassa no andar. As bombeadas, onde você tem uma central de argamassa, e essa argamassa aqui está argamassa seca, né, areia e o cimento e os aditivos, e aí ele bombeia para o andar, e lá no andar, no bico, né, mistura com a água. Aqui em Brasília, vocês andarem em Águas Claras, no Noroeste, muitas empresas estão utilizando. Ou betoneiros, né? Você pode também na sua obra fazer uma central de argamassa, betoneira e abastecer a sua frente de trabalho. Alguma coisa sobre NR18 aí com vocês com relação a revestimentos de argamassa. Tem um capítulo da norma NR18, lá no 1817, que fala de alvenarias, revestimentos e acabamentos. Então, o mesmo capítulo lá das alvenarias, né? Então, lá tem uma série de itens para vocês olharem, né? A gente precisa, toda vez que vai fazer uma atividade, a gente consulta a norma, porque a gente tem que estar sempre também amparado, ajuda a gente com o trabalhador, né? Na orientação de como fazer, quais são os riscos, o que a gente tem que mitigar para que não tenha acidente na obra. Então, a gente tem que estar sempre atento à NR18, que ela que é o nosso norte aí, tá? E os EPIs que a gente utiliza, aí o óculos, a luva, ela é importante, porque o cimento queima muito a mão do operário, aí, sem falar bota, capacete, protetor auricular por conta de barulho. Às vezes o barulho da argamassa não, mas o barulho da betoneira, o barulho do ambiente que ele está trabalhando, geralmente gera barulho, né? Esses são os equipamentos básicos que a gente precisa de utilizar, né? Fica aí com vocês como referência bibliográfica também, para poder aprofundar no assunto, 3 referências aí. Os livros da Pini são muito bons, tem 2 da Pini e tem um desse Edgar Blucher também, que é muito bom para prática de pequenas construções. Então, é muito didático esse livro aí. Então, fica a referência para vocês. Não fala só de argamassa, não. Fala de outras coisas também. Tá? E era isso aí que a gente tinha para hoje, pessoal. Tá? Realmente, a gente está aí num crescente, construindo uma obra virtual, né? Na teoria. É difícil a gente levar vocês para a prática, né? Principalmente nesse momento de pandemia, eu tenho falado isso toda a aula com vocês. Mas também precisa de vocês, a partir do momento que tem o contato com o assunto, começar a ter curiosidade de observar no trajeto de casa, a pé, em volta do seu bairro, em volta do seu trabalho,
circulando de carro, de ônibus, de metrô, observar o que está acontecendo na obra, mesmo que seja de longe, né? E trazer para a gente curiosidades e dúvidas que vocês tenham, para a gente poder ajudar vocês aí também, né? Eu fico muito incomodado, porque vocês interagem muito pouco, mas eu entendo também que cada um tem uma medida de interação aí. Ninguém é obrigado a interagir se não quiser. Porém, é uma oportunidade que a gente tem de estar trocando ideia aí, tá? Eu vou só encerrar a gravação aqui para não ficar muito grande.